O desejo de muitas pessoas é único. Talvez esse seja o principal desejo, que nós ouvimos desde crianças: vencer na vida. O que seria, ou o que de fato é vencer na vida? Seria as vitórias, né? As conquistas, os triunfos, né? O sucesso seria o vencer na vida em algo que é um desejo de alguém, que é uma vontade, né? E acredito que isso seria o vencer na vida. Só que muitos se consideram vitoriosos e outros não. E por que será que uns consideram-se vitoriosos e outros nem tanto ou em nada vitoriosos? O que você acha disso? Primeiro, eu vejo que a palavra vencer está muito atrelada a ganhar um prêmio, a ser vitorioso, a conquistas. Quando na realidade eu vejo que vencer é um estilo de vida, é uma satisfação na vida. Então, para que eu seja vencedor, eu não preciso conquistar determinadas coisas. Eu simplesmente preciso valorizar aquilo que eu já tenho, entendendo então que eu já sou um vencedor, porque quando, por exemplo, nós ainda estávamos, antes de sermos formados na barriga de nossa mãe, como muitos já dizem, nós ganhamos uma primeira corrida. No meio de milhões de espermatozoides, de uma quantidade absurda, nós vencemos. Então nós já somos privilegiados por estarmos aqui, por estarmos vivos. Isso já é uma vitória, um dom e uma dádiva de Deus. Então eu acredito que ser vitorioso ou não parte do ponto de vista da pessoa, da perspectiva que ela tem sobre o que é ser um vencedor, o que é vitória e etc. Concordo com você. A partir do princípio de no momento em que nós acordamos e vamos levantar da cama. Como que nós encaramos isso? Como que as pessoas encaram o momento em que você dormiu a noite inteira e pôde no dia seguinte, no amanhecer, levantar-se da sua cama? Não é só mais um dia em que eu acordei, mais um dia que eu vou levantar da cama e vou fazer o que eu preciso fazer. Não, esse fato justamente, que é o que quero falar agora, que são as pequenas vitórias que consideramos como pequenas vantagens. As pequenas vitórias é justamente o que as pessoas não se atentam e não se dão de conta que são elas que vão levar as médias e as grandes, né, proporções de vitórias que cada um tem, porque a vitória para cada um tem uma significância. De repente, alguém está passando por uma dificuldade muito grande agora, seja familiar, seja na saúde, seja no que for, no trabalho, na vida financeira, profissional. De repente acontece algo tão pequeno e ela não considera aquilo como uma pequena vitória. E ela nem considera isso nada, é apenas algo que ali deu certo de repente. Mas é justamente nisso que nós devemos nos atentar, nas pequenas vitórias, que são pequenas vantagens que fomentam para que coisas transformadoras aconteçam e tenham a possibilidade de se transformarem em grandes vitórias, em vitórias ainda maiores. É isso que motiva. Sim, eu até lembrei agora de uma foto que circulou por algum tempo atrás, foi bastante circulada na internet, quando tinha um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Tinha uma criança que tinha sido campeã e tinha a criança que tinha sido segundo e terceiro, obviamente. A criança que estava em segundo lugar estava feliz da vida, vibrando com um sorriso enorme. Já a criança que estava em primeiro lugar tinha sido campeã, não tinha como ter um resultado melhor do que esse. Uhum. E ela olhou para a felicidade do que estava em segundo e ficou cabisbaixo. Olha aonde está a importância da perspectiva. Porque de repente aquele menino que ficou em segundo, para ele foi uma grande conquista, porque no ano passado de repente ele foi último. E ele ter sido segundo para ele foi uma vitória imensa. Já o primeiro, de repente ele já está acostumado a ganhar, ou então foi a primeira vez que ele ganhou, mas não conseguiu ver o valor que aquilo tinha. Então, sermos vitoriosos está, na minha visão,
na forma como nós enxergamos as coisas, na forma como nós valorizamos as coisas. Uma pessoa pode vibrar e entender que é vitoriosa porque entrou numa faculdade. E uma outra pessoa pode vibrar e se sentir vitoriosa porque saiu de uma faculdade que não suportava. Então isso vai muito do ponto de vista, da perspectiva e do que é a vitória para você, do que é quais são seus objetivos, seus princípios, seus valores e etc. Verdade, eu quero aqui até trazer, até anotei aqui para que nós pudéssemos trazer essa frase de Michael Phelps quando ele nadou sem enxergar absolutamente nada e foi um marco na história dele de vitória que ele bateu o recorde mundial. Ele não enxergou absolutamente nada, então o repórter perguntou para ele: Michael, como foi você nadar sem enxergar nada? Ele disse que ele disse assim, foi apenas uma vitória a mais numa vida cheia de pequenas vitórias. Ou seja, mesmo sendo um marco tão grande, ele enxergou aquilo ali como uma pequena vitória, porque a vida não termina somente ali. Principalmente, eu quero dizer algo aqui muito importante. As vitórias, elas não são, as pequenas vitórias, aliás, elas não são de forma clara, com um objetivo pré-definido. As pequenas vitórias, elas acontecem de formas aleatórias. É uma pequena vitória aqui que eu tenho que contar, porque a vida não é só uma parte, ela é várias partículas que compõem um contexto total que vai me levar à vitória grandiosa que eu quero alcançar. E essa pequena partícula, pequenas vitórias e pequenas vantagens vão nos dar resiliência, resistência, para que a gente saiba lidar com os obstáculos cada vez mais e assim possamos estar cada vez mais fortalecidos e preparados para chegarmos na tão grande vitória. Sim, e são as pequenas vitórias que nos levam às grandes vitórias. Nesse exemplo do Phelps que você citou, para ele conquistar o recorde mundial, ele teve várias pequenas vitórias nos treinos. Era dia após dia nos treinos, tendo pequenas vitórias, até de fato conseguir uma grande vitória do recorde mundial. Então, eu acredito que ser vitorioso é você enxergar com clareza o que você quer, valorizar as coisas pequenas da vida e vibrar por elas. Você tendo um estilo de vida, dia após dia, que você gosta, fazendo o que você ama, com prazer e com amor, eu já considero uma grande vitória.